Chegando ao fim a temporada de elite do futebol potiguar, a Central Esportiva traz a partir de hoje uma novidade aqui no canal para abastecer de conteúdo até o começo da próxima temporada. A gente vai resgatar curiosidade, memória do futebol daqui, mas futebol em geral. Então, já não perde tempo, se inscreve aqui no nosso canal, curte esse novo conteúdo aqui da Central Esportiva, porque eu tenho certeza que de fato você vai curtir. E sugira curiosidade, memória, um momento marcante do futebol, do seu time, para a gente também produzir aqui na Central Esportiva. E claro, vai ter sempre eu aqui nessas participações, Matheus Fernandes, e também o meu amigo André Samora. Oi, Matheus. Olá a todo mundo que está acompanhando a Central Esportiva. Seja bem-vindo a esse novo projeto da Central Esportiva. E é lógico, o ano de 2022 já está marcado na história do futebol potiguar. A América e a ABC encheram os estádios do Rio Grande do Norte. O Clube Alvirrubro teve a segunda melhor média da Série B. Foram 13.169 torcedores por jogo. Por outro lado, o time alvinegro teve a quarta maior média da Série C, com 8.829 pessoas por partida. Exatamente. Pegando esse gancho, então, André, aproveitando que o destaque como um todo, claro, além do ressurgimento, a gente pode dizer assim, dos times potiguares, foi alavancado, na verdade, justamente por essa presença maciça de torcedores. Então, pensando nisso também, como primeiro tema de curiosidades para esse nosso quadro de toda terça-feira, já estou falando para você não esquecer, a gente vai falar hoje sobre os maiores públicos no Rio Grande do Norte. É isso, André? Exatamente, Matheus. E a gente falou muito, inclusive, nas nossas transmissões da Central Esportiva, que foi a torcida que levou a América para a Série C do ano que vem e o ABC para a Série B de 2023. Então, por isso, a gente vai falar sobre isso hoje. Só que como nenhum estádio do Rio Grande do Norte atualmente tem uma capacidade para mais de 50 mil torcedores, os três maiores públicos da história do futebol potiguar são do Machadão, um estádio que foi inaugurado em 4 de junho de 1972. Na época tinha capacidade para 57 mil pessoas. Em primeiro momento, o estádio se chamava Humberto de Alencar Castelo Branco, ou seja, Castelão. Mas em 1989, por conta do fim da ditadura militar, né, o nome do estádio era em homenagem ao ex-presidente da República do período da ditadura cívico-militar. Então, em 1989, foi mudado o nome para João Cláudio de Vasconcelos Machado, em homenagem principal estádio da década de 70, 80 e 90 do futebol potiguar. Vamos ao top 3 dos maiores públicos do futebol potiguar. Exatamente, André Samora. Já que você falou aí das diferenças do nome do estádio, se eterniza, né? O torcedor lembra muito como Machadão, depois dessa mudança, mas o terceiro maior público, já partindo aqui para esse nosso ranking, né, de maiores públicos no Rio Grande do Norte, o terceiro foi quando ainda era Castelão. Foi na década de 70, em 1900. São da década de 70, ou seja, exatamente. Tanto como Machadão, só que os maiores públicos foram no Castelão. Bota maiores públicos nisso. Acho que quando o torcedor via aqui o número desse top 3, o terceiro, o segundo, o primeiro colocado, vai se assustar se fizer a comparação, por exemplo, com o maior estádio hoje aqui do estado, né, que é a Arena das Dunas. Mas esse terceiro maior público aconteceu em 1972, no jogo entre ABC e Santos. Década de 70, comecinho ali, você pode pensar, será que tinha esse jogador aqui, que foi o maior da história para muitos? Exatamente, tinha sim. Era o ABC de Alberi contra o Santos de Pelé. O jogo realmente marcado por esses dois personagens, né? Era o Santos, até então, campeão mundial na década anterior. Era o Santos desse Pelé, que era tricampeão mundial pela seleção brasileira e que chegava com toda essa pompa. Então, por causa disso, essa grandeza, tanto da temporada do Alberi, que foi bola de ouro, né?
O Castelão, a época Castelão, teve 49.081 torcedores pagantes, sendo assim o terceiro maior público da história do futebol no Rio Grande do Norte. Um estádio potiguar. E a gente fala do Alberi, né? O Alberi que ganhou a bola de prata. Para quem não é da época, bola de prata hoje em dia não tem tanta importância como tinha na década de 70 e 80. A revista Placar montava os 11 melhores jogadores do Campeonato Brasileiro daquele ano e colocava a escalação. E aí cada um ganhava a bola de prata. E o melhor entre esses 11 jogadores ganhava a bola de ouro. Então o Alberi, jogando no ABC, naquele Campeonato Brasileiro de 1972, entrou nessa lista dos 11 melhores jogadores da seleção do campeonato. Então, por isso, é tão importante, por isso que o Alberi é considerado um ídolo para o ABC, porque ele conseguiu que o ABC jogasse de igual para igual com grandes times, como o próprio Santos. A partida, você imagina, o Santos de Pelé, que já era o rei do futebol, o Santos goleou? Nada disso. O jogo foi muito difícil. O Santos terminou o primeiro tempo contra o ABC empatado em 0-0. Mas depois do ABC tanto segurar o placar, no começo do segundo tempo não deu. No momento o Santos iria fazer o gol. E aí o Santos fez 2 gols logo no começo do segundo tempo. E aí Edu e o Pelé marcaram para o Santos. E com isso terminou 2-0 para o Santos. Essa partida aí histórica em 1972. E dizem, Matheus, olha só. Só para completar nessa informação do bola de ouro, do bola de prata, do Alberi, né? Que é interessante dizer nisso, né, André? Realmente tinha essa força bem maior na década de 70. E esse Alberi, que muito provavelmente foi um dos motivadores dos abecedistas também, que foram ao Castelão, ele foi bola de prata jogando por um time potiguar. Quando você para pensar isso e retoma para cá, vamos lá, 70, 80, 90, 50 anos quase depois, ele Exatamente, é o único. anos, né? O único. Exatamente, 50 anos. E outra coisa, as pessoas que estavam vivendo naquele momento no futebol potiguar, por exemplo, o jornalista César Vigílio, ele diz que não havia mais táxis disponíveis em Natal, porque todos estavam sendo usados para a partida entre Santos e ABC. Ou seja, se você quisesse ir para o Castelão naquela época, no jogo em 1972, ou você ia a pé ou você ia de carro. Não dava para você chamar um táxi para te levar, não, porque não tinha mais nenhum disponível. Isso mostra como a cidade parou para assistir o grande confronto entre o rei do futebol, o Pelé, e o deus dos alvinegros, que foi o Alberi. Então esse jogo realmente fica na história. Para deixar mais claro, foram quanto? 49.081 torcedores. E por isso está no nosso top 3 de maiores públicos da história do futebol potiguar. 49 mil torcedores, não é para qualquer um. 49.081 realmente credencia para ser o terceiro maior da história. E aí agora a gente vai para o top 2, né? O segundo lugar, que foi 4 anos depois, que foi a partida entre América e ABC, no dia 9 de maio de 1976. Foram 49.110 pagantes que acompanharam a última partida do primeiro turno do Campeonato Potiguar. O ABC derrotou o América por 3-0. Os gols foram marcados por Reinaldo, ele fez 2 gols naquele dia, e o Noé Silva. E aí, com isso, o ABC foi campeão do primeiro turno daquele estadual, em 1976. Então, aí o público de 49.100 torcedores, um pouco mais do que o jogo contra o jogo do ABC e Santos, que a gente já acabou de falar. E aproveitando aí essa sequência cronológica, lá 4 anos depois, o segundo foi 4 anos depois do terceiro colocado. E o primeiro, sabe quanto tempo foi depois? 2 meses só após. E foi a primeira e a única vez que um estádio no Rio Grande do Norte ultrapassou a marca de 50 mil pessoas assistindo o jogo. Isso, portanto, aconteceu no dia 4 de julho de 1976. Claro, tinha que ser assim, no maior jogo de futebol no Rio Grande do Norte. O clássico rei
ABC e América foram 50.486 pessoas. Foi a última partida do segundo turno do Campeonato Potiguar, quando a América venceu o ABC pelo placar de 2-1. Os gols do time alvirrubro foram marcados por Ivanildo e Alberi, isso mesmo, o mesmo Alberi que participou do terceiro confronto com o maior público na história do Rio Grande do Norte, participou também no primeiro. Um ele participou pelo ABC, um jogaço, inclusive, no outro pelo América, ele também defendeu o América no fim da carreira. E para descontar para o ABC, se o ABC perdeu nesse jogaço sobre essa marca histórica, pelo menos saiu também com a marca histórica, vamos dizer assim. Fez um gol olímpico, marcado por Zé Carlos, e assim o América conquistou o segundo turno do Campeonato Estadual nesse 50.486 pessoas, maior público da história do estádio do Rio Grande do Norte. E, Matheus, muitos falam da questão assim, o jogo Santos e ABC foi o maior público da história do futebol potiguar, com 53 mil pessoas. Isso são números que não dá para chegar e provar. Porque o que a gente está trabalhando aqui, o número do top 3, é o público pagante. O público presente varia em cada jogo. E a gente não tem como a gente saber das pessoas que não pagaram e também estavam presentes nessas partidas. Mas, oficialmente, público pagante é um clássico rei, América e ABC, 1976. Mas, para deixar mais específico, 4 de julho de 1976, 50.486 mil pessoas que acompanharam essa partida aí, essa decisão do segundo turno do Campeonato Potiguar daquele ano. Então, assim, infelizmente, Matheus, a gente não vai ver, pelo menos eu acredito nisso, que a gente nunca mais vai ver um público no Rio Grande do Norte com mais de 50 mil pessoas. Porque todos os estádios que temos hoje não têm essa capacidade. O máximo é a Arena das Dunas com 31 mil. Então acaba que só fica na memória das pessoas que viveram, e não foi o nosso caso. Não foi o nosso caso, eu ia até perguntar isso, André Samora, já sabendo a resposta, né? Se você tinha alguma memória, o André Samora é carioca de nascimento, tá algum tempinho aqui em Natal, quase que conhecido com o meu, André. Eu sou do estado, eu nasci no interior aqui, mas eu não tive experiência no Machadão. Primeira vez que eu assisti um jogo em Natal foi já na Arena das Dunas, em 2017, que é desde quando eu vim para cá, fazer o curso de jornalismo e tudo mais. Mas alguma memória afetiva, quem sabe, você tem do Machadão, André? Infelizmente não, Matheus. Eu cheguei aqui no estado em 2018, então já era Arena das Dunas. Eu até já tinha visitado o Rio Grande do Norte em 2014. E eu fui numa partida, foi América e Globo, terminou empatado 0-0, e aí o América foi campeão estadual, mas também já na Arena das Dunas. Quando eu vim para cá, assim, eu só descobri, com muita sinceridade, que existia um Machadão quando eu vim pesquisar. Na minha cabeça mesmo, só a Arena das Dunas. Mas você, Matheus, que é do estado, você é do interior, você falou que é Alto do Rodrigues, mas você do interior, você chegou a vir fazer uma viagem para Natal para assistir algum jogo no Machadão? Não, acho que talvez das primeiras experiências na capital, acho que já estava em reforma, Machadão, mas o que eu tenho sim de memória é de ver os jogos, principalmente quando o América estava na primeira divisão, né? Passava na TV, os gols, o time de Portugal jogou contra quem? E a gente via que eu jogava em casa, realmente é uma arquitetura muito bonita, você via os arcos, via um pouco da cidade também por trás. E, claro, também lembro de clássicos, gols marcantes, por exemplo, de ABC e América, Clássico Rei, e ver o Machadão nas imagens ali da televisão, mas presencialmente não tive a oportunidade de acompanhar algum jogo dele. Agora você falou uma coisa que me lembrou mesmo. Eu tenho uma pequena lembrança do Machadão. Eu lembro que passou para o Brasil todo, eu morava no Rio de Janeiro, mas passou para todo o Brasil aquele jogo do América contra o São Paulo. Aquele jogo ali que foi marcante, aquele jogo que o São Paulo foi campeão brasileiro, né? O São Paulo foi campeão brasileiro em 2007, mas durante esse percurso ele jogou contra o América, e esse jogo eu lembro que foi transmitido para todo o Brasil. Foi então 1-0 esse jogo. Eu lembro até hoje, acho que foi... Muito difícil.
sem a garantia, mas eu arriscar, acho que foi 1-0 São Paulo, gol de Richarlison. Qualquer coisa, o nosso editor vai corrigir aqui. Eu vou pesquisar aqui, não dá problema. Eu vou pesquisar para não dar problema na edição, não. Mas, Matheus, esse jogo, isso foi interessante, porque, assim, a gente vê o seguinte, foi exatamente 1-0 São Paulo em cima do América, dia 29 de julho de 2007. Mas, assim, a gente fala isso, eu lembro, porque é um confronto de um time que estava na expectativa, né, estava jogando bem para ser campeão brasileiro, contra um time que estava disputando para cair, né, que é o América. Então, por isso, ao contrário completamente da tabela, e foi um grande jogo mesmo assim. Então, eu tenho na memória essa partida. Agora, infelizmente, a gente tem que falar que o Machadão não existe mais, por um motivo óbvio. Ele foi demolido no dia 25 de novembro de 2011 para a construção da Arena das Dunas, né? Que é o estádio que a gente tem hoje em dia, Matheus. É isso aí. Você conhece, né, perto do Maracanã, por exemplo, mas sabe que é basicamente outro estádio construído em cima. Manteve o nome, o jornalista Mário Filho, mas é outro estádio. Aqui não. Aqui em Natal a gente teve a experiência de realmente demolir todo o estádio, construir outro do zero, mas no mesmo espaço. E essa Arena das Dunas, André Samora, qual é o maior público dela? O maior público, Matheus, dessa Arena das Dunas que a gente conhece tão bem, que a gente já transmitiu tantos jogos do América aqui na Central Esportiva, tem como seu maior público um jogo da Copa do Mundo, logicamente, no dia 13 de junho de 2014. Foram 39.216 pagantes na vitória do México por 1-0 sobre Camarões. Isso durante a Copa do Mundo, como a gente falou. Mas, naquela Arena das Dunas, tinha as cadeiras provisórias, então aumentava a capacidade do estádio. Atualmente, a capacidade é de 31.315 pessoas. E o maior público foi entre Flamengo e América, nas quartas de final da Copa do Brasil, também de 2014. Sabe, aquela Copa do Brasil mesmo. Aquela que o América eliminou o Boa Vista do Rio de Janeiro, o Náutico, aí agora vem aquele jogo que todo mundo lembra, o Fluminense. O Fluminense que ganhou na Arena das Dunas de 3-0 do América, só que lá no Rio de Janeiro, lá no Maracanã, o América ganhou de 5-2. Tá 5-5 no agregado. Mas naquela época, como tinha gol fora de casa, o América fez 5 no estádio do Fluminense. O Fluminense só fez 3 no estádio do América. E por isso, o América passou de fase, nas oitavas pegou o Atlético Paranaense, até chegar nas quartas de final contra o Flamengo. E naquele dia, 1º de outubro de 2014, foram 30.575 pessoas que acompanharam a vitória do Flamengo por 1-0. O gol foi marcado por Gabriel. E aquele jogo, né, foi muito marcante também pelo aquele tradicional mosaico que a torcida do América fez em formato de dragão, que muitos torcedores não esquecem. Eu, sinceramente, coloco aquele mosaico como um dos mais bonitos que eu já vi na história do futebol brasileiro, com muita sinceridade. Então, um jogo realmente marcante, como você falou, também de uma temporada marcante, né, André Samora? E aí me vai lembrar justamente esse momento que a gente está vivendo hoje. O público que a gente viu no Rio Grande do Norte em 2022, é claro, uma decorrência do desempenho esportivo das duas equipes, tanto o América sendo campeão da Série D, voltando à Série C depois de 6 anos, quanto o ABC também, um time que subiu da D para sair da C já para B. Então, isso chama a torcida e aquela simbiose, né? Um ajuda o outro. O bom momento do time traz a torcida e a torcida impulsiona, empurra o time para continuar ainda mais esse bom momento, para crescer ainda mais. Você falou aí, no caso da Arena, né? Pode dizer. E aproveitar para falar o seguinte, esse ano a gente estava acompanhando, estava eu e você, na transmissão do América e Pouso Alegre, que é o segundo maior público da história da Arena das Dunas entre clubes. E o público foi o seguinte, 30.509. Ou seja, por 66 pessoas, não bateu o maior público da história da Arena das Dunas. Mas pelo menos a gente estava lá, hein, Matheus? Essa história a gente pode contar.
Exatamente. Foi por isso aqui, foi por pouquinho que não deu André Samora, mas se a gente falou desse jogo aí, do América, né? Claro, a Arena das Dunas é o estádio que pertence ao governo, tem a parceria privada para a administração e tudo mais, mas está bem atrelado ao América, né? Inclusive foi, justamente como você falou, o cenário, o palco quando o América mandou seus jogos nesta Série D. E aí a gente vai ter que falar do estádio do maior rival da América. E esse é o estádio do ABC, o estádio Maria Lamas Farage, um dos poucos do Brasil com o nome de mulher, mais conhecido. Matheus, apenas 4 estádios têm nome de femininos e o do ABC é o maior do Brasil com nome feminino. Olha, é o maior. Então a gente ajudou ainda mais aí na descrição. E atualmente, André Samora, fica localizado ali em Ponta Negra, Zona Sul de Natal. Tem capacidade para 15.640 pessoas, mas teve reduções, né, ao longo dos anos, desde a sua fundação. Já chegou a caber, por exemplo, 18 mil oficialmente, né, porque tem o extraoficial, mas oficialmente chegou a caber 18 mil pessoas. E aí, o jogo que teve o maior público na história do Frasqueirão aconteceu no ano também mágico para o ABC, logicamente, 2010. 2010, o ano do título da Série C, o ano do brasileiro, do título brasileiro do ABC foi marcado por uma campanha, claro, de muito apoio da torcida e de algo que é bem claro, assim, nos dados, e o ABC jogando em casa, nesses anos de acesso, nunca perdeu jogando no Frasqueirão. Esse ano não foi diferente. E aí, justamente no jogo que dava acesso, depois que o ABC venceu o Águia de Marabá, em Paraense, lá no Pará, veio decidir em casa, no Frasqueirão. E aí, com a vantagem, o jogo foi marcado para um horário inusitado, 9 horas da manhã. Imaginei, não é comum no Brasil ter um jogo. Já não era de manhã, né? Atualmente até que tem. Agora, imagina, 9 horas da manhã, de Natal, a Cidade do Sol, como é batizada e realmente faz jus ao nome. Tem sol quase que todo dia do ano. Foi realmente um dia muito quente, tanto é que os bombeiros foram acionados lá para, com as mangueiras, jogar água na torcida para ver que dava uma esfriada. Claro que os ânimos ali estavam flor da pele mesmo, querendo comemorar, mas para ver se estava uma esfriada, e realmente deu certo. Dia 24 de outubro, com certeza, ficará marcado, já ficou e ficará marcado na memória dos torcedores. 24 de outubro de 2010, a ABC conseguiu voltar à Série B e, na ocasião, André Samora, foram 16.150 torcedores oficialmente. É o número oficial. Como é que é? Os que pagaram. Dizem até que tem mais de 18 mil pessoas naquele jogo. Mas pagantes foram 16.150. E além daquela tradicional imagem lá dos bombeiros molhando os torcedores para diminuir o calor, porque 9 horas da manhã é brincadeira, meu amigo. O ABC ainda distribuiu protetor solar para os torcedores. Olha só como estava quente. Não é brincadeira, não. Não, com certeza. Foi uma ação ali de marketing realmente para aproveitar do momento. E aí, André Samora, dentro desse clima de festa, quase que carnaval, né, de manhã, o ABC não só fez jus à sua vantagem, foi lá e conseguiu uma vitória também para presentear os torcedores do Frasqueirão. Ganhou por 3-1 e aí avançou para a fase semifinal, foi para a final também, sagrou campeão. Foi um ano mágico realmente para a ABC, mas esse jogo aí com certeza não ficará, não sairá da memória, né? Como você falou. Claro, por ser um jogo de acesso, por ser um jogo num horário inusitado, já ficaria marcado por causa disso. Por ser como foi, né? Mangueira de bombeiro, tudo mais, a festa, a vitória também, por 3-1 do Alvinegro. Eu acho mais legal disso tudo, Matheus, porque em 2010, aqueles torcedores que estavam no Frasqueirão
sonhavam com o ABC jogando a Série B. E ano que vem, 2023, não sei quando você estará vendo esse vídeo, mas se você vê antes do ABC jogar a Série B de 2023, também é um grande sonho para a torcida. Um ABC que já chegou à Série D no ano de 2020 e 2021. Então, essa torcida que sonhou tanto com a Série B lá em 2010, agora está com essa realidade também em 2023. Isso que eu acho que é o mais legal disso tudo. E aí, foi um grande dia, aquele dia lá que o ABC venceu o Águia de Marabá e subiu, como também foi um grande dia quando o ABC foi campeão em cima do Ituiutaba, né, o atual Boa Esporte, como é chamado hoje a equipe mineira. E André, só para fechar então, dos detalhes sobre esse jogo, né? A ABC venceu por 3-1, como eu falei. Os gols foram marcados por Leandrão, Jackson e Claudemir. Para o Águia de Marabá, o Jaime contou então 3-1, jogo histórico aí no Frasqueirão. E agora, Matheus, a gente vai para mais um estádio, porque como a gente falou, já que não tem como mais bater aqueles maiores públicos da história do futebol potiguar da década de 70, a gente está passando pelos principais estádios do Rio Grande do Norte. Então agora a gente vai viajar, a gente vai sair um pouco aqui de Natal e vamos direto para o país, para outro país. Não, a gente não está saindo do Rio Grande do Norte, a gente está indo para o país de Mossoró, como o pessoal gosta de chamar, porque lá tem um estádio muito tradicional também, Matheus, que é o estádio Manuel Leonardo Nogueira, como conhecemos também como Nogueirão, o principal estádio lá de Mossoró. Infelizmente, Matheus, parece que todo ano, eu já deixo aqui, ó, não é previsão, é afirmação. Ano que vem vai ter questão de problema com o laudo de bombeiros com o estádio do Potiguar de Mossoró, com o Nogueirão. Todo ano tem problema do laudo de bombeiro com a prefeitura. Todo ano tem isso. E aí, infelizmente, a cada laudo que aparece do bombeiro, a capacidade do estádio diminui. Hoje, o estádio do Nogueirão cabe apenas 4.372 torcedores. Um estádio que já teve mais de 15 mil pessoas acompanhando as partidas. E o maior público, Matheus, eu duvido que você saiba qual é do Nogueirão. Ah, pera aí, acho que foi um Potiguar de Mossoró e Baraunas, um jogo muito importante. Nada, Matheus. Sabe quem veio para o Rio Grande do Norte? O Flamengo na década de 80. Um Flamengo que tinha um Zico, que mesmo que no futebol nacional não tenha não tenha feito o seu nome com grande maestria por nunca ter vencido a Copa do Mundo, para os flamenguistas ele é um rei do futebol. Para os flamenguistas Zico do Maracanã. Exatamente. Então, assim, e o Flamengo, na década de 80, vivia o auge. Aí vão falar, 2019 ganhou Libertadores e Brasileiro no mesmo ano. Mas na década de 80 foi campeão mundial. Na década de 80 botou o Liverpool na roda, não é assim que se fala? É isso. E o Flamengo, na década de 80, veio para o Rio Grande do Norte, veio para o Nogueirão jogar contra o Baraunas. Esse jogo foi no dia 11 de agosto de 1985. E aí, sabe quantas pessoas estavam no Nogueirão? 18.063 pessoas, que acompanharam a vitória do Flamengo por 3-2. Ou seja, o Baraunas fez um jogo pesado, fez um jogo duro. Teve jogo. E aí os gols do Flamengo, do Rubro Negro, foram marcados por Zico, Moser e Bebeto. Bebeto, sim, aquele que 9 anos depois seria campeão do mundo na Copa de 1994 e faria lá aquela comemoração. Tem foto do Zico no Nogueirão, então assim, é espetacular essa história, né? E o legal é que a camisa do Baraunas parece do Fluminense, né? Então parece que teve aí que é tricolor, né? Parece que teve um Fla-Flu em Mossoró, meu amigo. É isso aí, André Samora. Que bacana. Realmente não conhecia essa história. Eu também não conhecia. E esse é bem distante, de fato. E um público alto, né? 18 mil pessoas ali. Como você falou, a capacidade baixou bastante. Mas que foi bem pisado o gramado, eu diria. O Bebeto, Zico, o Flamengo, né? Campeão. Tinha o Jorginho
também, que jogou a Copa também. Olha aí. Então, é isso, né? Dando sequência também dos ambos os estádios do aumento ativo, tem um que esse é bem recente. Esse não teria realmente como o maior público dele acontecer na década de 80, 90, nem 2000, porque ele foi fundado na década passada, em 2013. Eu estou falando do estádio Manuel Dantas Barreto, e aí, mais conhecido como Barretão. Esse, diferente do Mossoró, lá no oeste do estado, não, ele fica perto de Natal. Na verdade, na região metropolitana de Natal, fica em Ceará-Mirim, cerca de 28 quilômetros da capital potiguar, e a casa do Globo Futebol Clube, tem capacidade para 10 mil torcedores, e como eu falei, foi inaugurado em 2013. O maior público do estádio, veja só, André, foi justamente na sua inauguração. E que maneira de ser inaugurado no estádio? Foi justamente na final do Campeonato Potiguar de 2013, e aí vai entrar Mossoró de novo na história, porque o Potiguar era um dos finalistas, contra quem? O América de Natal. Final, portanto, de alvirrubros, a estreia do Barretão, e quem lembra do Barretão lá, que as cabines de transmissão eram do lado inverso do que é hoje, vai talvez, como eu, associar algo bem de cara, que é justamente os coqueiros que ficam do lado de onde hoje ficam as cabines de transmissão. Então dava para ver muito aquele claro, era algo diferente. E viveu um dia também muito especial, veja só. A inauguração foi do seu maior público, na final do campeonato estadual, o time vermelho e branco comemorou. A foto você pode não pegar de cara, mas foi o Potiguar do Mossoró, porque no tempo regulamentar foi 1-1, o gol do time natalense foi marcado por Índio, porque Chiquinho foi lá e deixou tudo igual para o time do Mossoró. E na decisão de pênaltis, o Potiguar, na verdade, venceu por 5-4 e comemorou mais um título estadual. Na decisão tinham 5.959 torcedores do América, 5.959 americanos, que não saíram tão felizes assim. Mas, com certeza, o Barretão recebeu um grande jogo. Foi um estádio criado para receber o time da cidade. Foi fundado, inclusive, pelo empresário que cuida, né, do Globo. Mas o maior público não é do time da casa, não é de quem gere o clube, não é de quem manda seus jogos ali tradicionalmente. É de América e Potiguar, uma final de campeonato estadual vencido pelo time moçorense, André Samar. E, Matheus, só para a gente contextualizar, para o pessoal que não está entendendo, por que o América mandou o jogo para o Barretão, né? É simples. O ano era 2013, não existia Machadão porque estava demolido. Não existia Arena das Dunas porque não estava pronta. O América jogava no Nazarenão, que fica em Goianinha. Só que, assim, se você pensar, o Barretão tem uma capacidade maior do que o Nazarenão, né? O Barretão tem capacidade para 10 mil pessoas. Mas fica assim Eu fico um pouco... Quando eu fui pesquisar, Matheus, eu pensei que o público seria maior, né? Porque um estádio para 10 mil pessoas nunca conseguiu chegar nem a 6 mil, dá um desânimo, sinceramente. E você pensar que já teve grandes jogos no estádio do Barretão. O América, o Palmeiras, por exemplo, na Série B de 2013. O América já enfrentou o Atlético Paranaense, Sport. O Globo, em 2017, enfrentou o Fluminense na Copa do Brasil. Já teve final no estádio Barretão, final do Campeonato Brasileiro, da Série D, né? É verdade. O Globo enfrentando o Operário em 2017. Então, assim, eu fico um pouco desanimado em saber que o estádio cabe 10 mil pessoas e o maior público foi 5.959 em 2013, na época que o estádio estava sendo inaugurado. Então, alô, torcida do Globo, vamos comparecer ao estádio. Vamos atualizar essa lista claro, não. Do Barretão.
e tem totais condições. Nessa hora a gente falou de futebol potiguar, que foi sensacional esse ano, a América conseguindo acesso, a ABC também. Mas esses times do interior, aí, entre aspas, da Globo, porque é da região metropolitana, tanto o Potiguar pode fazer diferente, claro, quebrar o recorde do Nogueirão, com a gente viu 18 mil pessoas, sendo que a capacidade de hoje é 5 mil, é bem difícil. Mas o Globo tem sim totais condições, é um time que demonstrou potencial, disputou Série C de campeonato nacional, campeão recentemente do campeonato potiguar. Então, acho que pode sim. Mas aí, dando o contexto, a gente foi lá no Barretão algumas vezes, né, André? Ele fica um pouco distante ali da cidade, né, do perímetro urbano Ceará-Mirim. Então, talvez isso explique um pouco. É um estádio, como eu falei, 28 quilômetros de Natal, não é uma viagem tão longa, mas é uma viagem. Você ou não, nem todo mundo tem essa capacidade, não tem transporte público fácil para lá, né? Então, isso também conta na somatória de fatores, mas enfim, claro que a gente quer ver um novo recorde, quem sabe, né? A gente trazendo aqui uma atualização no nosso canal, André Samora. Muito bacana, eu já deixo aqui logo a minha impressão. Tem dados que eu não sabia aqui, fiquei realmente muito feliz de saber. E legal que foi assim, André, acho que o clima foi bom na nossa estreia aqui. Verdade. No quadro de curiosidades. E, Matheus, só para lembrar que esse ano não, 2023, todas essas equipes que a gente falou terão divisão. O ABC jogará a Série B, o América a Série C e o Potiguar de Mossoró e o Globo jogarão a Série D. Então, aí, mais uma chance do futebol potiguar mostrar a qualidade que mostrou no ano de 2022. E assim, para você que passou já pelo antigo Machadão, lembra de histórias do Machadão? Conta aqui nos nossos comentários se você já esteve no Machadão, qual o jogo que você mais lembra, ou se você estava também em um desses jogos marcantes, como a final do Potiguar de 2013 entre América e Potiguar, se você estava num Zico em Mossoró, ou talvez até num jogo que os bombeiros tiveram que molhar a torcida, como o jogo do ABC, ou também como o Flamengo vindo para o Rio Grande do Norte contra o América em 2014 e ter aquele lindo mosaico em Dragão. Então você que viveu algum desses momentos, mande mensagem no nosso comentário e também mande sugestões para os nossos próximos vídeos, né, Matheus? Exatamente. Lembrando que a gente faz a proposta é trazer curiosidades, claro, alimentar que tem de história, porque tem muita história no nosso futebol, né, André Samora? A gente falou de detalhes aqui, por exemplo, 50 mil pessoas no estádio do Rio Grande do Norte já recebeu, né, um clássico rei há quase 50 anos atrás. Então, realmente tem muita história e eu tenho certeza que quem está nos acompanhando aí conhece alguma e, eu acho que poderia ser melhor contado. Eu sei disso, mas acho que poderia mais. Então, deixe aí nos comentários sugestões para os próximos vídeos. E sobre esses jogos, você também pode comentar. Eu tenho certeza que tem alguém aqui que estava no jogo do América e Flamengo. Tenho certeza que tem gente aqui que acompanhou, que tomou um banho com a mangueira do bombeiro lá no Frasqueirão. Mas também não só desse, viu, André? A gente fez o top 3 ali do Machadão, porque era o top 3, na verdade, de público no geral, porque o Machadão foi o maior estádio em capacidade. Mas tem outros jogos também muito importantes para a ABC, para a América, para a Globo, para o Potiguar de Mossoró, Baraunas, para o Potiguar do Currais Novos também. Enfim, tem outras histórias aí com o estádio que os torcedores podem contar para a gente. E com certeza a gente vai contar muitas e muitas mais histórias aqui, né, André? Exatamente. Muito obrigado para todo mundo que acompanhou o nosso vídeo. E fiquem aqui, porque toda terça-feira terá vídeos novos das curiosidades do futebol potiguar e também do futebol em geral. Então, já está feito o convite. Toda terça-feira você encontra a gente aqui. E é lógico, você pode assistir a hora que você quiser, de manhã, de tarde, de noite, terça, quarta e quinta. Mas se quiser receber logo, é na terça-feira. E para receber, tem que deixar o aviso. Tem que se inscrever aqui no canal Central Esportivo, se não é inscrito, tá? Deixa o like também no vídeo para chegar em mais gente. Tem aquela pessoa que diz, talvez vai chegar nela. Vai lá e compartilha também para os seus amigos. É isso, começando aqui a temporada, pós-temporada do futebol potiguar.
uma temporada aqui de conhecimento e curiosidade para você. Então é isso, valeu André Samora, até a próxima semana. Até a próxima. O esporte tem um novo lugar. O esporte tem um novo endereço. O esporte tem uma central. Central Esportiva. As transmissões dos seus jogos em um só canal.